como é importante nós não morrermos do processo. E que quando eu falo seja leve, eu não falo seja leve porque hoje eu estou de fora. Porque quando eu estive dentro, eu fui realmente essa professora leve. Então, assim, já foi colocado tanta coisa importante e tantas falas maravilhosas, né? E, assim, pouco tem a acrescentar. Mas eu não posso deixar de dizer que tudo que você disse, né, em pouco tempo aqui de convivência, eu acompanhei. E você era essa pessoa leve. Você chegava na sala sempre contente, independente, né, das questões particulares. E isso é muito importante no professor. Esse momento de reflexão, por exemplo, que você fazia com o estudante, é muito significativo, né? Traz aquela leveza para o estudante, porque muitas vezes aquela palavra pode melhorar o dia de uma pessoa. E a matemática ali nem sempre é fácil, né? Principalmente a sua disciplina que você trabalhava. Então, você tinha, assim, um olhar sempre voltado para o estudante, preocupado com essa questão de humanização, né, do aluno, e isso, sim, como pedagoga, eu tenho buscado muito com os meus professores, né, assim como a gente procura ver, porque pedagogo procura ver um todo, e trabalha com um todo, né, a gente trabalha com o todo do professor, né, o lado dele, as dificuldades que ele passa, os questionamentos que ele nos traz. A gente acompanha também o lado do aluno, né, que sempre está nos buscando, procurando orientações, auxílio. A gente ajuda aquele pai, e aí a gente junta aquele todo para tomar as nossas decisões, para poder tomar as melhores decisões em prol da educação daquele educando. E assim, você tinha aquela leveza de conversar com o estudante antes da sua aula, trazer aqueles momentos de compartilhar mesmo, né? Não só em palavras, mas seus próprios gestos, o jeito de você trabalhar, assim, com o estudante, mostrava isso. Os seus projetos, sempre, assim, encantadores, né? Aqui, o período que você passou, podemos perceber que você era uma professora de projetos, e projetos que, na minha opinião, davam certo, né? Davam certo, aquela história que você não mencionou aí, mas de você fazer aquela tabela de acompanhamento das notas, é motivar mesmo o estudante, né? Porque a gente vê hoje o estudante bastante desmotivado. Hoje mesmo a gente teve conselho de classe e a gente foi lá olhar aquela questão de um monte de aluno, né, que está precisando de nota, e esse estudo remoto que a gente está acompanhando agora desmotiva demais, às vezes, o estudante. Ele prefere trabalhar, ele prefere deixar tudo para depois, e quando pensa que não, o trimestre acabou e aquele monte de tarefa ficou precisando ainda, né, de dar aquela atenção. E aí você tem que estar conversando com o aluno, estar conversando com o professor, estar conversando com toda a equipe, né, para poder fazer aquela ponte e buscar entender o lado de cada um, para que a educação, né, seja cumprida mesmo de fato e que o aluno consiga aprender o que é proposto, de acordo com aquele olhar, assim, que aquele aluno que nós temos bem especial, tem que ter aquele olhar com ele. A gente busca sempre falar com o aluno para trazê-lo, para buscar aquela busca ativa dele, para ele estar procurando, né, o aprender, e também com o professor, para ver o lado do aluno, né, a gente vê que muitos alunos têm Deixa, tantos problemas. deixa eu só fazer uma pergunta, Celi. Como um professor desmotivado vai motivar um aluno? Se você conseguir me responder isso, eu te dou um prêmio. Pois é. E assim, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo é até difícil, porque o próprio professor também está com o psicológico, né, assim, um tanto quanto também mexe com a vida de todo mundo, né, o medo do vírus, e aquele retorno da escola, retorna, não retorna, o aluno
que às vezes não dá aquele retorno nas devolutivas, o professor tenta fazer de um jeito ou de outro, e assim como o presencial é difícil, às vezes, trazer o aluno à motivação, o remoto também é. Então, o professor, ele, acima de tudo, ele tem que buscar a motivação. Então, a gente, como pedagogo, tem procurado não mostrar o nosso desânimos, porque a gente também é humano, às vezes a gente desanima, mas a gente passa por cima disso para trazer o professor a motivação, buscando sempre orientá-lo, ajudar ele a ajudar o aluno. Essa semana mesmo eu peguei um caderno de planejamento de uma professora minha, postei no grupo de WhatsApp e incentivei, falei, gente, parabéns a essa professora que tem o hábito de fazer esse plano no caderno, é muito importante, datei, assinei, e busquei, assim, que outras pessoas que têm esse talento para estar fazendo, fazer. Eu, como professora, sempre fiz, né? Recentemente, eu joguei fora uns 15 ao mais, até parei com Irene. E outra coisa, Irene, que você destacou, que eu gostei muito, porque tem uma afinidade comigo, a questão de relatar o dia, né, que transcorreu. Eu relatava por dia, e eu buscava ao final da aula, eu como professora agora, tá, gente? Eu fazia com o meu aluno, ele relatar como foi aquele dia de aula, porque assim eu já colocava ele para escrever, porque eu era professora de primeiro ao quinto. Então, ele relatava, hoje nós tivemos a aula de história, foi assim, da seguinte maneira. Então, em poucas palavras, talvez 5 linhas, ele já relatava ali, eu gostava muito de fazer, só que eu chamava avaliação do dia, né? Então, você tem que decidir qual é a historinha que você vai contar. Se é a mesma historinha que seu amigo do lado está contando, ou se você quer fazer a diferença. Porque apanhar, meu amigo. Nada bom. A Sofia disse que não é nada bom, hein, Sou? A Sofia gosta muito de falar, ela quer falar um pouquinho, gente. Fala um pouquinho. Sou. Fala, porque nós temos que despedir, senão esse povo vai acabar me matando aqui nessa live. Eu queria te dizer assim, tenha uma ótima vida, enquanto você continuar viva esses dias. E quando você morrer, eu sentiria muita saudade de você. Ai, isso valeu a pena. Já valeu a pena viver, saber que você vai sentir saudade de mim, Sou.